Você ouve agora Comunicast, podcast da Universidade Guarulhos. Sejam todos bem-vindos ao mais novo episódio do Comunicast. Hoje falando sobre um fenômeno típico da internet, a cultura do cancelamento. Eu sou Bianca Mendes e comigo nesta edição está Jean Silas. Olá, Bianca! Olá a todos que ouvem o Comunicast. Cancelar alguém nas redes sociais parece uma moda nos dias de hoje. Segundo estudiosos, o cancelamento serve como uma forma de amplificar a voz de grupos oprimidos e forçar ações políticas de marcas ou figuras públicas. Pois é, Jean. No episódio de hoje, conversamos com a pesquisadora e doutora em Ciências da Comunicação da USP, Isaf Karawi. Também a psicóloga especialista em análise do comportamento, Carolina Medeiros. O doutor em filosofia pela Universidade de Frankfurt e professor em filosofia da Universidade Federal do Pernambuco, Felipe Campelo. E ainda o analista de mídias sociais, Bruno Honório. E a gente começa a nossa conversa com a jornalista e doutora em Ciências da Comunicação da USP, Isaf Karawi. Atualmente ela coordena uma pesquisa sobre a cultura do cancelamento. Olá, Isaf, bem-vinda ao Comunicast. Afinal, o que é a cultura do cancelamento? O cancelamento é uma forma de silenciamento de personalidades ou marcas a partir de uma atitude ou de um discurso considerado desalinhado com o histórico dessa personalidade, com o momento social em que vivemos, ou em situações mais extremas, quando essas personalidades, influenciadores, celebridades proferem discursos discriminatórios e, como consequência, são cancelados. Mas, essencialmente, o cancelamento é uma forma de silenciamento nas redes sociais. O cancelamento é muito comentado nos dias de hoje por causa das redes sociais. Felipe Campelo, você que é doutor em filosofia, conta pra gente. O cancelamento é um fenômeno do século XXI? Não se trata exatamente de um fenômeno novo. Se a gente lembrar aí de que historicamente vários grupos, pessoas já eram silenciadas, né, ou às vezes o tipo de ataque era muito virulento, inclusive físico, né, se a gente pensar como o linchamento é uma forma histórica de não somente cancelar no sentido que a gente utiliza hoje, mas de fato de um tipo de violência até mesmo física, né? Então, historicamente, esses grupos que não tinham muito acesso também a falarem, a serem ouvidos, serem reconhecidos no seu discurso, né, eles passam a reivindicar de algum modo também um fenômeno de inclusão nessas formas de discurso. O ato de cancelar é quase tão antigo quanto o de viver em sociedade, como disse o Felipe. Mas parece que encontrou o ápice agora, com as redes sociais. Esse fenômeno ganhou muita força com o reality show Big Brother Brasil. Bruno Honório, analista de redes sociais, conta pra gente como você enxerga essa questão. Sobre o BBB, né? A grande central de cancelamento brasileira sempre tá ali quando o BBB começa, né? Quando o assunto começa a ficar principalmente nas redes sociais mais quente, né? As pessoas estão ávidas quando começam o Big Brother a cancelar alguém. Se a gente for olhar, por exemplo, tanto as atitudes do Lucas quanto as atitudes da Carol Conká, Carol Conká saindo aí com recorde de eliminação. Vamos pensar que o cancelamento sempre vai atingir os grupos minorizados, né? O Lucas, ele ainda teve a semana em que ele sofreu o bullying por parte, inclusive, de outros participantes negros da edição, que acabaram sendo cancelados, como a Lumena, como o Nego Di, como a Carol Conká. Mas se a gente for ver numa escala de cancelamento, dentre todos esses, quem foi mais cancelada foi a Lumena, né? A Lumena, que já não era uma pessoa famosa, não tinha uma carreira de fama e tudo mais, ela foi a que não teve basicamente nenhum apoio. O Lucas conseguiu reverter, mas aí nós temos aí uma questão de gênero. O Lucas, apesar de se declarar bissexual e ser negro, ele ainda é um homem. E nós temos a Carol Conká, né, a mulher negra que ficou com o estereótipo da mulher negra raivosa. O cancelamento ele não muda de forma tão rápido, né? Não é o cancelamento que muda. Vai de acordo com a pessoa a qual ele é direcionado.
Se você for lembrar da última edição, o Prior até hoje é enaltecido em muitos lugares, né? Um homem branco hétero do auge de seu privilégio tem muito menos possibilidade de ser cancelado. Porque o cancelamento ele está conectado à definição da raiva, do ódio que a pessoa pode destilar para outra. E é muito mais fácil você destilar ódio quando você tem uma pessoa, como quando o seu alvo é um grupo minorizado, e não alguém que faz parte do seu dia a dia, né? Então, por isso que o cancelamento ele é prejudicial principalmente para lutas identitárias, né? Ele não é questão de... o cancelamento não muda, quem muda é o personagem atingido. O cancelamento inicialmente veio como uma forma de mostrar que a pessoa cometeu um erro e fazer com que ela reflita sobre isso. Porém, ele se tornou um julgamento, um ataque, uma forma de abuso psicológico em que temos uma coletividade destilando todo tipo de ódio sobre uma outra pessoa. Felipe, qual sua visão sobre a cultura do cancelamento? E aí vem um fenômeno que eu acho muito importante, né, nessa assim chamada cultura do cancelamento, é que ela acaba passando por cima do que caracterizou o aperfeiçoamento das democracias modernas, das instituições democráticas, que é a consolidação do assim chamado Estado Democrático de Direito, né? Ou seja, a cultura do cancelamento ela é uma forma de punição. Mas o que eu tenho tentado mostrar é que essa punição ela justamente rompe com o Estado de Direito e mais se assemelha a uma lógica de faroeste, a um tipo de punitivismo policialesco, persecutório, que inclusive caracterizou as lutas identitárias. As lutas identitárias elas estavam lutando ali por reconhecimento de direitos. Quando a cultura do cancelamento surge, ela de algum modo solapa as bases desse reconhecimento propriamente jurídico, né? Porque todas essas pressuposições, né, que dava vazão ao que se caracterizou como justo, ou seja, presunção de inocência, direito ao contraditório, tudo isso que caracterizou as instituições da justiça acaba sendo jogado por água abaixo, né? Então, o cancelamento não mais dá direito, né, a pessoa que está sendo acusada de se defender, inclusive há uma espécie de inversão, né, há uma pressuposição aí, ou presunção, para usar o termo jurídico, né, uma presunção de acusação, né, a pessoa que está sendo acusada, ela automaticamente é culpado, né, então você presume aí a culpa, não mais a inocência, como caracterizou as instituições do Estado Democrático. A internet é hoje um grande palco para as discussões na sociedade. Para o Bruno, é possível entender a cultura do cancelamento também a partir do conceito do filósofo francês Guy Debord. A gente vive hoje na sociedade do espetáculo, né? O termo sociedade do espetáculo, a teoria da sociedade do espetáculo, para mim se assemelha muito ao que a gente tem enquanto cultura do cancelamento, né? Ela se tornou muito atual porque a internet se tornou um palco, as pessoas espectadores, e esses espectadores podem jogar seus tomates sem que saibam, né, sem que os protagonistas saibam quem os jogou. A internet permite o fácil julgamento, o que torna as coisas muito mais simples para os usuários se comportarem das formas mais erradas, ou mais erradas não, né, das formas como eles melhor acharem, né, como eles acharem melhor, que realmente determine quem eles são, né, porque eles têm a proteção, apesar da proteção da tela, né, você pode, com essa proteção, expressar opiniões impopulares, né? Ainda mais quando você é uma pessoa anônima. Mas mesmo assim, eu acho que hoje essa cultura do cancelamento atinge um nível tão alto que mesmo pessoas comuns, quando lançam opiniões impopulares, sempre tem um outro ali que consegue dar aquela ouvida, dar aquela lida, compartilha, populariza e cancela aquela outra pessoa, né? E aí a gente tem que entender o que é cultura do cancelamento e o que é falta de liberdade de expressão, né? O que é mais importante. Nós vemos um grande ódio nesses discursos do cancelamento. Uma palavra, uma frase mal colocada ou infeliz se tornam rapidamente alvo dos ataques mais cruéis. Felipe, como isso se caracteriza? E aqui vem também essa questão da liberdade de expressão, né? Há uma falsa impressão, né, de se colocar e muitas vezes querer se blindar através do discurso do direito, né, da liberdade de expressão, discursos de ódio.
E por que isso é falacioso, né, e é perigoso? Porque o discurso de ódio, ele na verdade, ele quer minar a liberdade de expressão. Porque, como eu estava falando antes, essa é a lógica autoritária que acaba prevalecendo, né? Ou seja, um discurso de ódio é um discurso que quer eliminar a diferença. Ele, no final das contas, ele quer eliminar a liberdade do outro pensar diferente. Então, é por isso que, quando a gente fala, né, dos riscos do cancelamento acabar recaindo nessa lógica autoritária, é um pouco isso, né? Porque você tem, então, os discursos de ódio, né, como uma forma também de minar a pluralidade democrática, e o cancelamento como muitas vezes incorrendo nesse tipo de discurso, né, de eliminação também da diferença. Então, eu insisto nesse ponto, né, que não, fazer essa crítica ao cancelamento não significa passar pano, não significa não mais levar com a seriedade que as críticas, né, a formas muitas vezes violentas, inclusive de discurso de ódio, como elas devem ser tratadas, mas justamente levar a seriedade disso, não mais somente a um tipo de tribunal das redes sociais, né? Então eu acho que no fundo fortalecer a democracia, fortalecer a liberdade, fortalecer a pluralidade e entender que faz parte do debate democrático, e aqui as redes sociais têm cumprido cada vez mais e ocupando mais esse espaço no debate público, né, como um lugar que não seja apenas de extremos, de discursos extremistas, de discurso de silenciamento, mas tentar resgatar o potencial de inclusão democrática que as redes também podem propiciar. Mas quais são os limites da nossa liberdade de expressão nessa cultura do cancelamento? Né, quando falamos de liberdade de expressão versus cultura do cancelamento, né, muitas pessoas confundem essas duas coisas, né? A minha liberdade de expressão vai até onde a do próximo começa, né? A partir do momento que eu estou usando o meu poder de comunicação, o meu poder de tornar a informação comum, usando informações falsas, me utilizando do meu privilégio social para diminuir grupos minoritários, para gerar conclusões preconceituosas, conclusões criminosas, isso não é liberdade de expressão, isso não é cancelamento. Isso é crime. É isso que as pessoas precisam entender. Na verdade, não é separar a liberdade de expressão de cancelamento, é separar a liberdade de expressão de atitude criminosa, que precisa ser endereçada, né? Então, a gente fala muito sobre, vai ser cancelado porque ele foi racista. A pessoa, se ela foi racista, ela não tem que ser cancelada. Ela tem que ser denunciada, né? Tem que se abrir um inquérito, um BO, tem que ser aberto para que a pessoa seja tratada como criminosa, já que racismo é crime. Porque muitas vezes as pessoas utilizam a cultura do cancelamento com a justificativa, com a capa da liberdade de expressão, e utilizam disso para realizar o apagamento de lutas identitárias, né? Quantas vezes o cancelado, né, é um agressor, um estuprador, um machista inveterado, um homofóbico, um racista, e tudo isso que ele faz, né, as pessoas resumem a um cancelado. Não, ele não é cancelado, ele é criminoso, ele é um agressor, né? A gente vê casos, por exemplo, de cantores, não vamos citar nomes aqui para não nos comprometermos, de cantores acusados de agressão doméstica, e as pessoas resumiram esse cantor a um cancelado. Ele não é cancelado, ele é um agressor, ele é um criminoso, né? Então a gente tem que entender até onde a gente tem que chamar a pessoa de cancelada, até onde a gente tem que falar que isso foi liberdade de expressão. Uma coisa é falar, do auge do meu conhecimento aqui, falar que eu prefiro o autor X ao autor Y. Né? Ou falar que, por exemplo, eu não concordo com o sistema capitalista e prefiro o sistema comunista. Ou que eu não gosto do sistema comunista e prefiro o sistema capitalista. Isso é uma liberdade de expressão, é a minha opinião enquanto a um sistema. A partir do momento que eu uso essa opinião para destilar ódio ou desinformação,
Isso não é liberdade de expressão. Isso é crime, né? A gente precisa parar de fingir as coisas e dar nome aos bois, né? Isso não é cancelamento, isso é racismo. Isso não é cancelamento, isso é homofobia. Isso não é cancelamento, isso é agressão. Isso é machismo, né? A gente precisa dar nome aos bois e parar de chamar de cancelamento o tempo todo. E Saf, nos seus estudos você tem mostrado que existem tipos de cancelamento. Fala mais sobre isso para a gente. Então, por exemplo, quando se imagina um cancelamento de um influenciador digital, é muito provável que esse influenciador seja cancelado porque há uma ruptura de uma narrativa que ele vem construindo junto aos seus seguidores. Portanto, se um influenciador que fala de vida saudável, de repente profere algo sobre a saúde das pessoas e coloca em xeque uma doença global, uma pandemia, esse influenciador é cancelado como resposta a essa ruptura que ele no discurso que ele constrói, na imagem que ele passa. Então é uma sinalização dos seguidores de que há algo errado nesse pacto estabelecido com esse influenciador. Então esse é um tipo de cancelamento, mas há outros tipos de cancelamentos, né? A gente pode pensar, por exemplo, em cancelamentos que são resultantes de disputas políticas e, em certa medida, de desavenças políticas. A gente também pode pensar em cancelamentos que têm a ver com atos discriminatórios, ou seja, injúria racial, por exemplo, que estariam quase na esfera do crime. Então, há vários tipos de cancelamento e cada um deles vai apresentar particularidades e lógicas diferentes de funcionamento. Existe um outro ponto a ser levantado, a questão da motivação dos canceladores. O que os leva a fazer isso? Quem vai nos explicar isso é a psicóloga Carolina Medeiros. Bom, a cultura do cancelamento, ela diz muito, né, o quanto a gente busca essa recompensa também de forma online, nas redes sociais, né, e é o que a Gia Tolentino, né, que é uma escritora e editora americana, ela comentava no artigo dela chamado O Eu na Internet. Ela afirma aí que os mecanismos de recompensa online, eles estão muitas vezes substituindo a nossa busca por aprovação na vida real, né? E aí, por isso que a gente ficar fazendo essa declaração política justa nas redes sociais, para muitas pessoas é como se ela fosse um bem político, como se ela fosse um bem para si mesmo, né? Então, a gente agora tem essa necessidade de apontar falhas alheias como uma forma até de se sentir superior, ou seja, eu sou moralmente correto porque eu não aceito este tipo de coisa. E aí eu vou e aponto o erro do outro, eu cancelo o outro, né? É como se a gente precisasse zelar por meio do que você é, por meio de posicionamentos, né? Então, se eu não me posicionar também, eu até corro o risco de ser cancelado, né? Muitas vezes, no meio da rede social, manter-se neutro também pode não ser uma boa saída, né? Não tem mais esse espaço para você estar, por exemplo, em cima do muro ou não apresentar um posicionamento naquela situação, né? Então, tudo isso vai dizendo um pouco de como a rede social vai moldando a nossa forma, né, as nossas relações, quanto a gente precisa sempre estar afirmando as nossas posições, a nossa opinião, né, e aí eu acho que, assim, questões complexas, elas ficam meio de lado, né, em todo esse cancelamento, porque ele ocorre de forma muito rápida, né, não tem tempo de ter uma interpretação mais compreendida ali da situação, não tem tempo para refletir, né? Então acontece de forma viral, assim, na internet, se espalha muito rápido, né? E esse ciclo ele vai se repetindo. E aí vão surgindo outros cancelados, e aí os que foram anteriormente cancelados vão sendo esquecidos, e assim por diante. Existe também a questão da imagem dos cancelados. Podemos dizer que o principal problema do cancelamento é o dano causado à imagem das pessoas canceladas? O cancelamento,
ele é muito prejudicial à saúde mental das pessoas canceladas, né? Porque ele é uma atitude tão agressiva, tão destrutiva, que não tem como objetivo melhorar a vida de alguém ou melhorar a sociedade, a opinião pública de alguma forma. O cancelamento, ele é simplesmente uma arma, né? Uma faca de dois gumes, eu diria, porque pode atingir tanto o cancelado quanto quem cancela e prejudicá-los psicologicamente, né? A gente vê pessoas aí que perderam muita coisa após um cancelamento. Nós temos casos de pessoas que com tentativas de suicídio por conta de um cancelamento. Pessoas comuns, mas também famosos, né? A gente viu, por exemplo, o caso do PC Siqueira, né, que foi acusado de pedofilia, uma suposta acusação. Ele foi inocentado, mas ele foi ao limite dele, né? A gente viu como ele ficou, né? Ele estava passando necessidade, ele teve muitos problemas psicológicos causados por essa acusação, e ele foi inocentado. Então, mais uma vez, a cultura do cancelamento simplesmente se contentou em acabar com uma vida, ou tentar acabar com uma vida, ou em prejudicar ao máximo. E isso, psicologicamente, é muito pesado. Até porque isso torna o ambiente digital ainda mais tóxico do que tudo que a gente já consome diariamente, né? Então, a cultura do cancelamento é algo muito prejudicial. Eu não digo que ela não exista, mas ela não deveria existir, né? Ela deveria ser algo que fizesse com que as pessoas, de fato, mudassem. Se a cultura do cancelamento gerasse mudança de comportamento, as questões psicológicas geradas por ela seriam muito menores, né? As consequências seriam muito menos negativas e mais positivas sobre isso. Esse é o meu grande problema com essa cultura, né? E com a discussão de hoje, analisando tudo isso sobre como isso afeta as pessoas profundamente sem trazer um retorno, podemos cancelar o cancelamento? Muito se fala sobre isso, sobre cancelar o cancelamento. E por quê? Porque geralmente se preocupa com os impactos na pessoa que é cancelada. Então, especialmente relacionado à saúde mental. Como é que uma pessoa que é cancelada vive esse cancelamento? A gente pode imaginar aqui com muito sofrimento, afinal ela foi vítima de uma violência. A gente pode imaginar que ela foi impossibilitada de pensar sobre os próprios erros, foi impossibilitada de pedir desculpas, foi de fato silenciada. Então a gente tem algo muito importante nesse sentido, que é olhar para essas vítimas do cancelamento. Felipe, como você acha que devemos lidar quando vemos algo na internet que enxergamos ser repulsivo ou motivo de ficar com muita raiva? Se a gente fala hoje de um cancelamento da cultura do cancelamento, né, um cancelamento do cancelamento, não significa que o outro extremo, para usar uma linguagem também comum na internet, né, que nas redes, que é passar pano. Então não significa passar pano para acusações que muitas vezes são acusações graves, né, de diversas formas de violência ou de preconceito, mas criticar essa cultura do cancelamento é simplesmente dizer que o melhor âmbito, mais justo, inclusive, de se analisar tipos de acusações é o âmbito jurídico. Porque ali é onde se encontram, de fato, a possibilidade de manifestação, de direito ao contraditório, de presunção de inocência, como eu disse, né? Tudo isso que caracterizou as instituições modernas da justiça. Se a gente joga essa régua, esse tribunal para a internet, né, a gente tem todos esses riscos de isso, de não haver justamente essa pluralidade. Nós estamos vendo uma grande falta de empatia e tolerância na internet. As pessoas estão se aproveitando do anonimato da internet para agredir psicologicamente outras pessoas por seus erros, ao invés de criar um diálogo sobre isso e chegar a uma solução. Exatamente, Bianca. Precisamos ter bom senso, parar de bancar os paladinos da justiça, de querer fazer justiça com as nossas próprias mãos. Basta desse clima de nós contra eles, reafirmando o que você falou. Vamos ter empatia e agir com razão. Com certeza, Jean. E com isso chegamos ao final do nosso programa e é hora de nos despedir. Obrigada, ouvintes. Obrigada, Jean. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. Trabalharam neste episódio na locução eu, Jean Silas, e minha amiga Bianca Mendes.
Na reportagem, Thaís Ribeiro e na produção, Kimberly Góes. Não nos deixe de seguir nas redes sociais Spotify, SoundCloud, YouTube e Instagram. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá, tchau! Você ouviu Comunicast, podcast da Universidade Guarulhos. Até o próximo episódio.